Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos resolver exercícios do livro de exercícios complementares, das páginas 70 a 72. Vou começar pelo exercício 22, que eu dei como tarefa para vocês na última aula, tá? Na aula passada, na quarta-feira. Vocês têm uma cruzadinha e respondam aí as dicas para poder preenchê-la. Então, na primeira, classificação de uma fração que tem o numerador maior do que o denominador. Numerador maior que denominador, nós temos uma fração imprópria, certo? Número 2. Uma das partes de um inteiro dividido em duas partes iguais. Eu tenho uma fração inteira dividida em duas partes. E dessas duas eu peguei uma. Então, eu peguei meio, peguei a metade, certo? Então, número 2, meio. 3. Classificação de uma fração que tem um numerador igual ao denominador. Aí eu deixei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu tiver 4 quartos, numerador igual ao denominador. 4 quartos eu tenho, então, uma fração aparente, porque 4 dividido por 4 eu tenho 1, ok? E número 4, classificação de uma fração que tem um numerador menor que o denominador. Isso é uma fração própria, que vocês já estão acostumados a trabalhar. Coloquem aí fração própria na cruzadinha, certo? Exercício 23. Vocês têm aí na letra A e B, né? Nós temos figuras para poder colocar a fração que representa e a classificação dessas frações, tá? Então, na primeira, aqui na letra A, nós temos duas figuras divididas em 4 partes. Mesmo que eu tenha duas figuras, isso não significa que eu tenho 8 partes, tá? Porque a figura está dividida em 4. Então, o meu denominador vai ser 4. Desses 4, eu usei 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu usei, então, 5 quartos. Numerador maior que denominador, uma fração imprópria, tá certo? Então, onde ele pede fração, vocês coloquem 5 quartos, classificação imprópria. Letra B. Nós temos uma figura dividida em 8 partes e dessas 8 partes vocês pegaram 6, tá? A gente pegou 6. Então, nós temos 6 oitavos, que é uma fração própria, numerador menor que denominador, certo? Exercício 24 é um exercício para vocês ligarem as frações às suas classificações corretas, tá bom? Então, nós temos lá 16 oitavos, 5 terços, 9 quintos, 7 nonos e 32 quartos. Vamos analisar uma por uma. 16 oitavos é uma fração imprópria. Só que se eu pegar o 16 e dividir por 8, eu tenho o número 2 como resultado. O que significa que esta fração ela é uma fração aparente, porque ela representa um número natural. Então, nós vamos colocar 16 oitavos, vamos ligar em fração aparente. 5 terços, numerador maior que denominador, é uma fração imprópria. Agora, vamos testar. Se eu pegar o 5 e dividir por 3, eu tenho um número inteiro? Não. Então, ela é apenas imprópria. Vocês vão ligar em frações impróprias, tá? 9 quintos. 9 maior que o 5. Uma fração imprópria. Se eu pegar 9 e dividir por 5, não tem um número natural como resposta. Então, ela é apenas uma fração imprópria, tá? 7 nonos. Numerador menor que denominador. Que significa que ela é uma fração própria. 32 quartos. 32 dividido por 4, nós temos 8. Então, é uma fração aparente. Então, ficou assim. 7 nonos, vocês vão ligar em fração própria. 5 terços e 9 quintos em fração imprópria. 16 oitavos e 32 quartos nas frações aparentes. Ok? Exercício 25. Em uma corrida de 15 quilômetros, Carlos já percorreu 9 quilômetros. Que fração da corrida representa o trecho já percorrido por ele? Assinale um X e registre os cálculos do quadro. Então, de 15 quilômetros, ele já correu 9, o que significa que ele já correu 9 quinzeavos. Só que nenhuma das frações representam 9 quinzeavos, o que significa que a gente tem que achar uma fração equivalente a 9 quinzeavos. Então, neste quadro aí de baixo é onde vocês vão fazer os cálculos, tá? Qual o cálculo? Vamos pensar. 9 e o 15, 9 quinzeavos. Em qual
multiplicação, o 9 e o 15 aparecem juntos. Ou seja, qual é o número que consegue dividir o 9 e o 15 ao mesmo tempo? Nós temos, então, como resposta o 3, tá? Então, se nós pegarmos 9 e dividir por 3 e o 15 também dividido por 3, nós temos, então, 3/5 como resposta. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 3/5. Alternativa D, ok? Então, no número 25, assinalem a letra D. E registrem os cálculos, tá? Tem um gabarito com as respostas e também vou deixar a foto da lousa. Exercício 26. Assinale com um X os quadros com duas figuras que representam frações equivalentes. Eu não iria conseguir desenhar, tão bem desenhado, as figuras desse exercício, tá? Mas eu fiz o quê? Eu representei todas em fração, tá certo? Então, no primeiro quadro, nós temos aí 3 de 9. Então, nós temos 3 nonos e 1/3. Vamos à comparação, então. 3 nonos e 1/3. Se eu pegar 3 e dividir por 3, eu tenho 1. Já deu certo. E 9 dividido por 3, eu tenho 3. Ou seja, essas frações são equivalentes. Lembrem-se que para uma fração ser equivalente à outra, a mesma coisa que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Olha só a próxima. A de baixo aí, a figura que está pintada em azul, né? Nós temos 2/6 e meio do outro lado. Então, se a gente pegar 2 e dividir por 2, eu tenho 1, tá certo? Mas se eu pegar 6 e dividir por 2, eu não tenho 2. Eu vou ter 3 como resposta. O que significa que essas frações não são equivalentes, tá? Para ser equivalente, só se eu fizesse alguma coisa diferente, mas eu não posso, isso é uma regra que não existe. Por exemplo, se eu pegasse 2 dividido por 2 e 6 dividido por 3, meio seria equivalente, mas essa é uma regra que não existe, tá? A mesma coisa que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, quando eu fui fazer, não deu meio. Então, não tá certo, não assinalo. Próxima, 1/4 e 3/8. Vamos lá. Se eu fizer 1 vezes 3, eu tenho 3, tá certo? Mas se eu fizer 4 vezes 3, eu não vou ter 8. Eu teria que ter 12 aqui. Então, 3/8 não é equivalente a 1/4. O certo seria 13/12, aí estaria certo, tá? Ou então, para dar certo aqui, né? 4, teria que ser 4 vezes 2 e 1 vezes 2. Então, seria 2/8, aí estaria certo. Mas não está. Então, essa não é equivalente, tá bom? E a última. Nós temos aí 3/6 e meio. 3/6 de um lado e 1/2 do outro. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 eu tenho 1. E 6 dividido por 3 eu tenho 2. Então, essa é sim equivalente, tá bom? Podem assinalar, então, a primeira e a última. Exercício 27 é muito parecido com o exercício 25. Lúcia comeu 4 bolachas de um pacote que tinha apenas 6. Que fração representa a quantidade de bolachas que Lúcia comeu? Então, vamos lá. Vocês têm aí 4/6, tá? E temos que encontrar uma fração equivalente. De novo, não tem 4/6 nas respostas, tá? Então, se eu pegar 4 e o 6, eu consigo dividir os 2 por 2. 4 dividido por 2, eu tenho 2. 6 dividido por 2, eu tenho 3. O que me dá 2/3 como resposta. Então, assinalem a letra B, 2/3. Tá ok? Tarefa de vocês será a página 73. Na página 73, exercício 28, vocês têm que pintar as figuras para que sejam equivalentes umas às outras, tá? Então, se você pintou 3 nonos, vou dar um exemplo. A primeira figura está dividida em 9 e a segunda figura está dividida em 3, tá? Então, deixa eu pegar um pedacinho aqui da lousa para a explicação do exercício 28. O denominador de uma é 9, o denominador da outra é 3, tá? O que significa que o que eu pintar aqui em cima tem que ser equivalente dividido por 3, tá? Por exemplo,
se eu pintar 3 partes aqui, eu vou ter que pintar uma parte aqui, tá? Se eu pintar 6, eu vou ter que pintar 2. Eu posso também pintar 9 e pintar 3, aí ficaria um inteiro pintado. Então, vocês vão ter que achar a equivalência entre as figuras fazendo a pintura, tá bom? No exercício 29, vocês têm que encontrar a fração equivalente uma à outra. Eu vou fazer aqui um exemplo, a letra A, tá? Na letra A, vocês têm o seguinte, deixa eu molhar o giz, senão não dá para aparecer direito na louça, tá? Na letra A, vocês têm o seguinte aí, ó, 2/5 é igual a tananã 25/8, tá? Então, eu tenho que achar quem é o numerador aqui. Para isso, eu tenho que achar o que aconteceu aqui embaixo. O 5 para virar 25, eu só posso ter multiplicado por 5. 5 vezes 5 eu tenho 25, tá? Mesma coisa que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, se aqui embaixo eu multipliquei por 5, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 5, o que me dá 10/25. Então, no primeiro exercício, todos serão por multiplicação. Vocês têm que encontrar a equivalência por multiplicação. Primeiro, vocês têm que entender a regra para poder fazer a resposta. No exercício 30, todos são por divisão. É a mesma coisa que eu expliquei desse exercício. Então, ó, 15/24 e é igual a tananã oitavos, tá? Então, 24, que número dividido aqui vai dar 8? 24 dividido por 3. O que significa que em cima eu tenho que dividir por 3 também. E eu encontro o 5 como resposta, tá? Fiz coisinha errada aqui. Agora sim. 15 dividido por 3, 5. Então, a resposta, 5/8. Vocês têm que achar a regra, tá? Que está escondida em cada uma. Bom, na próxima aula, na quarta-feira, eu vou pegar mais a fundo esse tipo de exercício. Vou passar também exercícios extras sobre isso, porque isso aqui é um exercício muito tradicional de frações equivalentes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e bons estudos para vocês. Até a próxima aula.